Olá, tudo bem? A nossa entrevistada de hoje é médica, ex-vereadora de Salvador e deputada estadual. Ela é Fabíola Mansur. Deputada, bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui em nossa casa nova, né? Nosso estúdio novo. Fernanda, é um prazer, é todo meu estar nesse programa maravilhoso que é o Projeto de Lei, num estúdio novo para falar um pouquinho da nossa atuação aqui na Assembleia, né, Fernanda? Mas antes de falar a respeito da sua atuação, vamos contar um pouquinho da sua história, né, deputada? A senhora é de família baiana, nasceu no Rio de Janeiro, mas é de família baiana. E com isso já ganhou o título de cidadã soteropolitana também aqui, né, pelo reconhecimento. É verdade, eu nasci no Rio, sou filha de um militar que estava servindo no Rio e de família baiana tradicional aqui. Nós ganhamos o título de cidadã soteropolitana como uma médica que prestou serviços para a cidade, dado pelo então vereador Giovanni. Mas, na verdade, desde os 15 anos de idade, eu moro na Bahia e me considero já baiana de coração já há muito tempo. A Bahia é minha paixão e também é onde mora a minha família. Então, é por isso que a gente trabalha tanto por essa terra. Deputada, a senhora é filha de militar, mãe professora e um avô comunista. Como foi a sua educação? Eu acho que é uma educação voltada para a diversidade, pelo respeito ao pensamento diverso. Meu avô comunista prezava muito pela defesa da igualdade, da democracia, da justiça social. E de família muito pobre. Naquela época, uma família só ascendia com um filho se tornando militar ou professores da escola normal. Foi uma forma de ascensão da família, mas meu pai sempre foi também muito respeitador, apesar de posições ideológicas diferentes das minhas, né? Sempre fui muito rebelde, muito afeita ao respeito à liberdade, ao respeito à diversidade, mas filho de uma família, sobretudo, muito solidária, que pensava no coletivo. Porque independência de posições ideológicas, é uma família que pensa no outro. E eu acho que isso é fundamental quando a gente está tanto no trabalho como médica, como agora no trabalho político, é pensar no coletivo. Eu acho que isso foram valores que trouxe da minha família, dos meus avós, trago ainda dos meus pais e que me fazem estar aqui um pouco dedicada à Bahia e aos baianos. Deputada, a senhora escolheu a medicina, né, como profissão. Por que a escolha da medicina? Bem, eu sou neta de um cego por glaucoma. Meu avô ficou cego. Naquela época não se tinha acesso nem à informação, nem a diagnóstico, nem à saúde de qualidade. E aquilo me marcou muito, porque era uma pessoa que sempre eu sentava para conversar. E quando ele ficou cego, eu disse, eu vou ser médica para que não aconteça isso lá nos idos de 16, 17 anos. E vou ser médica oftalmologista para que eu possa evitar essa doença em outras pessoas. Por isso, me tornei médica oftalmologista e logo em seguida à formatura fui coordenar grandes campanhas de combate ao glaucoma e depois à catarata. Campanhas voluntárias também? Campanhas absolutamente voluntárias. Estamos falando, isso tem 20 anos, onde eu ia chamar. A primeira campanha se chamou Glaucoma no Pelô, onde eu convidei médicos, colegas voluntários, montamos consultórios em pleno Pelourinho e a gente conseguia atender 2.000, 3.000 pessoas apenas dando panfletos sobre o que era o glaucoma, uma doença que causava cegueira e é silenciosa, fazendo exame de fundo de olho e pressão e encaminhando aqueles suspeitos para fazer um exame mais complexo. E ao diagnosticar precocemente, a gente conseguia tratar. Isso tomou uma proporção tão grande, Fernanda, que se tornou Brasil contra o Glaucoma, um programa que foi levado para mais de 15 capitais e eu fui a vice-coordenadora nacional. Então veja como a história de vida da gente também influencia aquilo que a gente faz, fez e faz. E eu acho que assim, o servir o outro é uma coisa muito forte na minha família. Tanto na médica quanto na política. E aí foi por isso que a gente... É isso que eu iria te questionar, justamente em relação a isso. Como foi abrir mão da medicina e ingressar na política? Como foi essa decisão? Houve um convite? Bem, primeiro a gente nunca abre mão da medicina, que medicina é vocação. Eu nunca pensei em ingressar na política, apesar de ser um ser politizado, altamente politizado. Como diretora de defesa profissional defendendo o SUS,
defendendo a questão do enfrentamento ao preconceito, defendendo as mulheres. Mas, na verdade, eu estava muito bem como médica, cirurgiã, médica oftalmologista. Eu recebi um convite de Lídice, da então deputada Lídice da Mata, para ingressar no partido. E aí eu pensei que não seria uma coisa tão diferente do que eu já fazia, que é servir as pessoas. Mas a sua decisão foi imediata? Você pensou, analisou? Como foi? Olha, eu me surpreendi um pouco com o convite, porque eu nunca tinha pensado em ter um mandato a serviço das pessoas, apesar de dedicar minha vida para essas lutas como cidadã. E quando o Lídice me convidou, eu não demorei tanto tempo. Me surpreendi um pouco, a gente brincou um pouco, eu não achava que eu tinha tantas chances, mas decidi enfrentar o desafio e aí a gente está aqui, sem ter deixado a medicina. A gente deixa a assistência, mas continua defendendo a saúde como pauta prioritária, mas ampliando esse leque para outras pautas importantes, como a pessoa com deficiência, as mulheres, a educação, a cultura. Isso está me dando um aprendizado gigante. Eu acho que eu cresci muito como política, como mulher e como cidadã. Ampliou meu leque muito, Fernanda. Isso me faz, eu acho que uma pessoa melhor hoje. Deputada, a senhora participou, né? A senhora foi eleita vereadora, ou seja, a senhora participou do Legislativo Municipal, agora está no Legislativo Estadual. Qual a diferença dos dois? Lógico que a gente tem a diferença também de localidade, né? A Câmara Municipal é no centro de Salvador, então há aquela movimentação fervorosa, mas aqui também não deixa de ter essa movimentação. Mas o que você trouxe de experiência de lá e qual a diferença? Olha, Fernanda, a vereança é uma grande escola, a escola da política, porque você lida muito próximo com os líderes comunitários, com os pequenos problemas, a luz, o lixo, a falta de creche, né, a vaga no posto de saúde. Isso é uma grande escola. Quando você vem, mas só que limitada a Salvador, que é a minha cidade, só que quando você defende grandes pautas, a saúde, a cultura, a pessoa com deficiência, esses itens, o desenvolvimento da Bahia, são pautas que extrapolam os limites geográficos municipais. Então me dava uma certa, ao mesmo tempo que eu gostava da proximidade das pessoas, de dar mais resolutividade. As leis são mais resolutivas, você consegue aplicá-las de forma mais efetiva, as audiências tinham mais gente. Ao mesmo tempo, havia um limite geográfico de você, aquilo que você pautava tinha limitações ao município de Salvador. Quando a gente decidiu, no meio do mandato de vereadora, a gente decidiu encarar o desafio para tentar se tornar deputada estadual e a gente teve sucesso. Eu acho que foi uma coisa mais desafiadora, mas é uma coisa que completa mais. Quando a gente trata de saúde, do exercício legal, quando a gente vai contra o exercício legal da medicina, ou defende a política de saúde mental, ou defende educação de qualidade, ou defende ciência e tecnologia, você está falando para o Estado inteiro. Apesar da gente não conseguir aprovar tantas leis, porque a tramitação aqui é um pouco mais difícil, você não pode gerar despesa, então isso limita um pouco as áreas de atuação em projetos de lei. Né? E isso foi um pouco, assim, me deu uma certa frustração. A gente vai falar sobre isso, deputada, no próximo bloco. Ok? A gente volta já já. Voltamos com a deputada estadual Fabíola Mansur. Deputada, a gente estava falando no bloco anterior a respeito de projetos de lei. Você falou que sentiu uma certa frustração. Eu sempre que entrevisto os deputados estaduais, eu questiono justamente isso. Porque muitos que chegam aqui dizem que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. Que há um certo tipo de mudança, que tem que se votado mais projetos dos parlamentares. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que é verdade, sim. A gente deve ter mais votação de projetos de deputados, somos 63, porque todos nós apresentamos muitos projetos de interesse público para a Bahia. Mas essa tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão Temática, ela é demorada. Então, naturalmente, gera uma frustração nos deputados, mas isso vem mudando. Você acha que esse processo burocrático atrapalha um pouco?
Olha, ele é necessário, porque muitas vezes aquilo que a gente pensa e coloca para a Bahia, ele precisa passar e ser debatido amplamente com visões diferentes para aquilo que seja consolidado e até legitimado, né? O que a gente vê é que existe um sem número de projetos e as comissões não dão conta de fazer tantos pareceres e relatórios. Então você tem projetos de 2013 ainda sendo votados. Eu tenho inúmeros, mais de 100 projetos de lei aqui, indicações, emendas, e eu tive alguns projetos de lei já votados, mas assim, poucos, muito menos do que eu gostaria que tivesse, porque eu cheguei com o maior gás querendo apresentar projeto. E é claro, é preciso que a gente entenda, Fernanda, que o papel de um deputado não é apenas apresentar projetos de lei, é também fazer grandes debates. Então, a senhora acha que a população sabe qual o verdadeiro papel de um deputado? Acho que não, acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre, e programas como o seu, tem que estar sempre esclarecendo a população, que o papel do deputado, ele tem limitações, mas ele tem também compromissos que extrapolam projetos de lei. O papel de um deputado é, por exemplo, fiscalizar os atos do executivo. O papel do deputado é fazer audiências públicas para trazer grandes temas para cá e fazer encaminhamentos. O papel do deputado é, num projeto do executivo, apresentar emendas que possam aperfeiçoá-los ou retirar alguma coisa que sejam danosas, dialogar com os segmentos, estar presente nos municípios, colocar emendas parlamentares, a emenda da ambulância, de um poço, de uma eletrificação rural, de uma pavimentação de uma estrada. Tudo isso faz parte do universo do deputado estadual e fora pensar também a macropolítica, porque a Bahia não é uma ilha e a gente não pode estar aqui na Bahia sem pensar no que está fazendo o governo federal ou o que não está fazendo o governo federal, né? Quando a gente fala de algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, agora, eu presidindo a Comissão de Educação, vejo um desmonte com cortes na verba de educação. O presidente da Comissão de Cultura veja a mesma coisa. Então isso angustia e a gente tem que também pautar essas bandeiras daqui do universo estadual para o governo federal, dando opinião, porque eu acho que isso também gera empatia naqueles que vão se identificar com você, que é preciso que as pessoas saibam quem é Fabíola, deputada estadual, no que ela acredita, o que ela pensa, para, ao gerar empatia, ter essa vontade de votar, vontade de seguir nas redes sociais, vontade de sugerir. Eu acho que isso aqui é importante. E por isso que é importante uma casa diversa, que não dá para ter pessoas com pensamento hegemônico. E é essa, vamos dizer, mescla de pensamentos hegemônicos que é a democracia que a gente quer. E a senhora falou a respeito das comissões. Os trabalhos, a gente vê muito que os projetos são votados no plenário da Casa, mas os projetos também passam pelo colegiado, principalmente pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Isso. Você acha que a população tem essa ideia também, deputada? Não, eu acho que a população não tem, Fernanda. Muito boa a sua pergunta, porque a Comissão de Constituição e Justiça é extremamente importante para ver se é constitucional e se é legal uma determinada ideia, porque ela precisa estar obediente à Constituição, que é a nossa Bíblia. A Bíblia de um deputado é a Constituição no Estado laico. Então, ela passa primeiro para a CCJ, que sempre fica cheia de projetos. Em seguida, ela passa pelas comissões temáticas da saúde. Às vezes eu estou propondo uma determinada ideia que ela não é factível no mundo real, ou ela não é benéfica para vamos dizer, a defesa da saúde pública de qualidade. Ela pode sofrer emendas até que está pronta para se votar em plenário. Ou gera despesa para o Estado. Ou gera despesa para o Estado, que se torna um projeto inconstitucional. Como são 63 deputados colocando projetos, né? Por exemplo, estamos no Setembro Verde. Eu tenho inúmeros projetos colocados para pessoa com deficiência. Né? Quais são os principais projetos, deputada? Olha, da senhora em relação à pessoa com deficiência. A gente colocou um projeto de lei que estabelece cadeiras preferenciais em praças de alimentação dos principais shopping centers e lugares de acesso público, porque a gente vê que pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, com deficiência visual, auditiva, numa praça de alimentação, não conseguem, muitas vezes, achar esse lugar e ficam procurando, muitas vezes como em pé, então é uma questão de cidadania. Nós também queremos um projeto de lei. Nós temos o passe intermunicipal, que garante, no mínimo, 2 vagas para pessoa com deficiência. Nem sempre essas vagas, nem sempre essa lei ela é cumprida. É uma lei que já existe,
né? A Lei 12.575 de 2012. Eu criei uma lei que obriga você colocar exposto publicamente em cada guichê de companhias que vendem o passe intermunicipal essa lei. Porque o que faz a pessoa numa companhia de ônibus? Ela diz, não tem vaga para deficiente, ou só tem uma, ou não, tem um determinado horário, ou não, é só em ônibus convencional, não em leito ou executivo. E a lei não diz nada disso. Agora, a lei, só lhe interrompendo, a lei estabelece que os ônibus devem disponibilizar 2 vagas para pessoa com deficiência. É acessibilidade, é cidadania, isso tem que ser garantido e a lei tem que ser cumprida. Então, a gente fez uma lei para exigir que todas as companhias coloquem a lei afixada em lugar público, para que as pessoas possam ler a lei e digam, olha, não tem vaga não, olha aqui a lei. E também a delegacia especializada, sim, né? uma delegacia especializada para pessoa com deficiência. E por que isso? Existe, você imaginar, Fernanda, tem quase 3,5 milhões de pessoas com deficiência no estado da Bahia. Quase 25% da população. E para fazer uma queixa, muitas vezes você tem que ter acessibilidade também dos meios comunicacionais, né? Como é que um surdo sem um intérprete de Libras, como é que um cadeirante sem ter acessibilidade, como é que uma cega vítima de violência contra a mulher vai fazer? A senhora viu aquela imagem daquela deficiente no aeroporto que circulou em todo mundo, que ela pediu ajuda, estava querendo um assento e não conseguiu, repercutiu mundialmente. Pois é, né? Repercute porque a gente não percebe o quanto a gente tem que defender cidadania das pessoas que, como nós, têm os mesmos direitos na Constituição. Acho que só aqueles que têm familiares, como eu, neta de um glaucomatoso, ou que médico oftalmologista teve que lidar com várias... Que sabem as reais necessidades. E que sabem as reais necessidades. Mas assim, a gente não pode fazer leis só para pessoas como nós. Nós temos que fazer leis que garantam cidadania. E eu acho que eu tenho muito foco na pessoa com deficiência. Tanto sim que a gente propôs a frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Nós estamos propondo, fora assentos preferenciais, a delegacia especializada, a fixação em locais públicos da lei, a mudança da própria lei, colocando ela mais explícita do que não significa 2 vagas apenas em ônibus convencionais, porque as empresas de ônibus só colocam pessoa com deficiência em ônibus convencionais. Se para aquela cidade só tem leito, ela não consegue. A garantia de acompanhante. E como são as tramitações desses projetos, deputada? Algum projeto já foi votado? Já foi apreciado? Da pessoa com deficiência, ainda não, né? Eles já passaram, 3 ou 4 passaram já para a CCJ, e estão tramitando nas comissões de serviços públicos e direitos humanos. E em breve vão estar prontos para plenário. A frente é uma resolução que ela não precisa passar por esse projeto. Em breve nós tivemos uma grande audiência aqui. Eu ia falar justamente isso, porque a gente tem imagem, a gente vai mostrar a imagem dessa audiência. Fala um pouco a respeito dessa audiência. Bem, eu queria saudar o Padre Minho, que é presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, que pautou o nosso mandato para realizar, junto com a gente, o dia D da mobilização da pessoa com deficiência. Nós estamos no Setembro Verde, o dia 21 é o dia da luta mundial pelos direitos da pessoa com deficiência, e nós fizemos aqui, porque 21 caía num sábado, o dia 17, essa grande reunião do Conselho, seminário e sessão especial para falar de vários temas, não só do passe intermunicipal, como a empregabilidade da pessoa com deficiência, que a gente defende o cumprimento pelas empresas das cotas. Nós temos um projeto que coloca empresa cidadã, aquela que dá um selo para essa empresa que, para além de cumprir a lei apenas com cotas, ela realmente é amiga da pessoa com deficiência. Quando ela coloca salários dignos, postos de trabalho que mostram que a pessoa com deficiência, ela tem um problema de acessibilidade, mas intelectualmente você tem advogados, você tem médicos, você tem pessoas, enfermeiros, em todas as áreas técnicas. O que a gente vê hoje, Fernanda, nos empregos, é que você tem empregos de um salário mínimo. Então você não gera. E eu vi até uma matéria justamente falando a respeito disso, que 50% das vagas que são destinadas aos deficientes não são cumpridas, né, deputada? E a legislação? Como é essa fiscalização? Bem, eu acho preciso fiscalizar, né? É preciso fiscalizar. Tem que votar o projeto, é sancionado, mas e a fiscalização? Eu acho que isso foi um tema dessa nossa audiência, ampliar a fiscalização das empresas, mas mais do que isso, eu acho que criar campanhas
que foi um outro pleito, campanhas de capacitação com essas empresas, porque muitas vezes as empresas querem cumprir a cota, né? Acima de 100 pessoas, ter pelo menos uma pessoa com deficiência no seu corpo de trabalho, mas elas não sabem onde é que se encontram essas pessoas com deficiência, o que pode ser feito para acessibilizar a minha empresa. Por exemplo, se eu convidar um cego, uma pessoa com deficiência visual para estar num call center, eu posso acessibilizar um computador com um pendrive apenas. E eu acessibilizei minha empresa e eu dei oportunidade de uma pessoa com deficiência visual estar na minha empresa. Mas isso é preciso que se façam campanhas. Nós vamos ter essa semana, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social vai fazer na estação do metrô, 50 empresas vão estar lá e vão oferecer 700 vagas para a pessoa com deficiência. Para que um converse com o outro. Eu acho que o Cine Bahia também tem essa expectativa, mas nós precisamos ampliar isso. Nós precisamos capacitar as empresas para lidar com a acessibilização e oportunizar vagas de emprego com remuneração mais digna. Nós precisamos também capacitar a pessoa com deficiência na área educacional, no ensino superior, para que ela possa estar sempre pleiteando essas vagas de ensino, seja técnico ou universitário, e nós precisamos fazer esses dois lados se encontrarem. Se isso não acontecer, que isso a gente vai fazer uma agenda positiva, nós também temos que exigir o cumprimento da lei. E aí a fiscalização com denúncia de empresas que não estejam contratando pessoa com deficiência. Eu acho que é uma pena que precisa de uma lei para a gente exigir isso. Devia ser uma coisa natural que se fizesse, né? Que se fizesse isso. Mas enquanto não tem as leis, nós fazemos as campanhas educacionais e tudo sempre discutido com eles. Eles têm um lema chamado Nada sobre nós sem nós, é um tema da ONU. Então eu acho que o que a gente fez aqui, que teve a presença, foram mais... Porque eles que sabem as principais necessidades. Mais de 400 pessoas estiveram nessa sessão especial, com a presença do nosso presidente, com a presença do conselheiro de vários segmentos, das secretarias todas. E eu acho que nós tiramos ali alguns encaminhamentos, encaminhamento de acessibilidade na área educacional, na área de saúde para uma prioridade de acesso, na área de enfrentamento às violências. E eu acho que essa casa faz um papel de oitiva, isso é, ouve o segmento, melhora as leis que existem, como no caso da lei do passe intermunicipal, já existe em 2012, mas é uma lei que ela é omissa em algumas coisas, gerando essa questão. Olha, eu não deixo acompanhante ir, só pode ir em ônibus convencional. A gente cria novas leis que garantam direitos, como essa da cadeiras preferenciais para pessoa com deficiência nos espaços públicos. A gente ouve, a gente também teve algumas denúncias de alguns setores públicos que não estão funcionando. Vou dar um exemplo. E aproxima, né, e aproxima, a casa do povo, a sociedade, né? Isso que e aí quando você tem uma sessão que tem 400 pessoas, parece que você está a vereadora, porque a vereadora é ali pertinho do povo. Mas eu acho que o deputado é um vereador um pouco melhorado, porque você está lidando com os municípios da mesma maneira. É um vereador do Estado, né? É um vereador do Estado. Né? Não tem as emendas tão grandes como o deputado federal. Isso é que a gente lamenta. Um deputado federal tem 15 milhões em emendas para serem destinadas aos municípios. Um deputado estadual tem 1 milhão em emenda ao ano para toda a Bahia. Então veja que uma ambulância que você dá são 200 mil reais. Uma quadra que você quer requalificar são 300 mil. E em pouco tempo acaba a sua emenda. Então é muita coisa que você tem que fazer com pouco recurso de emenda. E aí você tem que fazer a mudança das leis, a oitiva, a presença, né, que isso influencia também. Deputada, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Projeto de Lei. São diversos assuntos, mas você vai voltar, a senhora vai voltar aqui outras vezes para a gente debatê-los. Obrigada. Olha, eu que agradeço e parabenizo o Projeto de Lei por dar a possibilidade a gente de divulgar o nosso trabalho, esclarecer um pouquinho da gente e parabenizo também o estúdio novo que você está e o programa. Você é muito simpático, conduz muito bem as entrevistas. Valeu, Fernanda. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.